Nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito da metodologia científica que vai fazer você parar de forma definitiva de perder dinheiro no mercado. Você já ouviu falar na metodologia de Monte Carlo? Se não ouviu, fica até o final desse vídeo, porque essa metodologia vai fazer total diferença nos seus resultados e na sua carreira como trader. Isso aqui vai mudar o jogo para você e você precisa conhecer. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender todos os detalhes dessa metodologia agora. Antes de te explicar como que a metodologia de Monte Carlo funciona e como que ela vai efetivamente mudar o seu jogo no day trade, eu quero te fazer uma pergunta aí para sua reflexão. O que todos os traders que perdem dinheiro no mercado de forma consistente, essa galera que está aí há 2, 3, 4 anos sem conseguir resultado, essa galera que está aí quebrando contas, né? A gente ouve esse tipo de história todos os dias, o que esse pessoal tem em comum? Para facilitar o seu pensamento, todos eles têm em comum o seguinte: todos eles trabalham o trading com uma abordagem subjetiva, com uma abordagem discricionária. E o que é isso? Né? Eles desprezam absolutamente os dados, eles desprezam os números, eles desprezam a matemática que tem por trás da atividade de trading e eles atuam no mercado com uma abordagem baseada em achismo, em opinião pessoal, em viés, em notícia, né? E tudo que não é objetivo, tudo que não pode ser metrificável, não pode ser medido, né? E esse é um erro de 99% da galera, é ter uma abordagem que não é objetiva, que não dá para medir a eficiência daquilo. Então a galera opera com a expectativa de que um dia aquilo vai dar certo. E obviamente não dá, porque não existe nenhuma comprovação baseada em dados, baseada em matemática, né? E aí, gente, contra dados, né, não há argumentos, né? É por isso que quando você utiliza uma abordagem matemática, baseada em números, baseada em dados, né, não é questão de achismo, de você afirmar, isso pode ou não dar certo. Não, é uma questão que você tem ali uma evidência matemática de que aquilo funciona e de que efetivamente é lucrativo na perspectiva aí de médio e longo prazo, né? Então, eu estou te falando isso pelo seguinte, eu vou te mostrar agora como que essa técnica de Monte Carlo, essa metodologia, que é uma metodologia científica, vai te ajudar, vai transformar os seus resultados no trading, mas para que isso aconteça, para que você possa efetivamente usar essa tecnologia, né, essa metodologia científica a seu favor, você precisa mudar a sua visão e você precisa desde já usar uma abordagem matemática, baseada em dados. E eu vou te mostrar aqui na minha tela o porquê agora. Olha só, quando a gente usa uma abordagem matemática, eu consigo vir aqui, por exemplo, e fazer um backtest da estratégia. Eu consigo ver, né, executando essa estratégia com todas as suas regras objetivas, quais resultados ela teria produzido no passado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma curva de patrimônio, né, uma curva de performance. Olha só que bela curva de performance que a estratégia aqui, por exemplo, produziu nesse papel aqui, que no caso é GGBR4, né? Mas o que tem, além dessa curva, de ver que ela efetivamente é lucrativa, que ela se prova lucrativa aqui no médio e longo prazo, o que tem de importante aqui para mim? E eu diria mais importante até que essa performance. Isso aqui, ó, eu consigo ver qual que é o perfil de declínio de capital de topo ao fundo da estratégia, qual que é o perfil de drawdown, ou seja, eu consigo estimar aqui as perdas envolvidas nessa estratégia. Eu consigo, por exemplo, avaliar, olha só, qual que é a maior sequência perdedora que essa estratégia teve ao longo de um ano de operações. Então você vê, foram feitas aqui nesse caso 103 operações, tá certo? E a maior sequência perdedora foi de 7 operações, provocando aqui um drawdown, olha só, um recuo de capital de 13,47%. Isso aqui talvez seja uma das métricas mais importantes que está disponível aqui nessa análise, nesses dados. Por quê? Porque isso daqui me indica qual o potencial de perdas que eu terei com essa estratégia, né? Porque quando a gente olha aqui, olha só, para essa curva de patrimônio e para o lucro que a gente espera ter com essa estratégia, isso aqui sempre vai ter oscilações. Então, no caso aqui, com um capital de R$300 de risco, por exemplo, por operação, ela em 12 meses, ó, produziu R$12 mil, né, de resultado líquido, de saldo líquido aqui. Isso aqui poderia ter sido 9, 10, 11, 14, 15, né? A nossa principal preocupação não é isso, o número preciso que ela produziu. A nossa principal preocupação, a informação mais relevante, é que ela de fato produz uma curva ascendente bastante interessante, mas
o que dá mais segurança, que é isso aqui, ó, saber que ela tem um perfil de drawdown, ou seja, um perfil de declínio máximo, né, de capital de topo ao fundo muito pequeno aí, ó, na casa dos 13%, né? Então, isso aqui é uma métrica do que aconteceu no passado. Agora, como que eu me asseguro que se eu continuar operando isso daqui, eu tenho probabilidades de repetir e até de melhorar essa performance no futuro? É aí que entra a metodologia de Monte Carlo. Vamos ver como que ela funciona agora. Aqui eu tenho uma ferramenta que me permite colocar todos os inputs que eu obtive lá no meu backtest. Então aqui eu vou colocar qual que era o saldo inicial, vou colocar o percentual de transações vencedoras, vou colocar quantas transações na média eu tinha por mês, vou colocar qual que é a minha relação de risco-retorno verificado no backtest, vou colocar o risco por operação, vou colocar o percentual de break-even nas operações e olha só, o total de meses que eu quero avaliar para o futuro. Aqui eu estou indicando que eu quero avaliar 60 meses, tá certo? Portanto, 5 anos para frente. Aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer, ó, nós estamos aqui então em 5 anos para frente, tá vendo? Ele vai jogar 5 anos para frente aqui, ó. Então eu vou ter aqui 26, 27, 28, olha aqui, ó, até 29. Tá vendo esse monte de curva, esse monte de cenário? Cada uma dessas aqui é uma simulação com dados randômicos, aleatórios e probabilísticos do mercado. Você tá vendo? Cada uma, não dá nem para mostrar na imagem, ó. Mas aqui eu tenho centenas de simulações, centenas, com todos os cenários possíveis de acontecer nessa estratégia com os dados que a gente usou, extraídos lá do backtest, nos próximos 5 anos. Isso aqui é a metodologia de Monte Carlo, é uma metodologia científica baseada em probabilidades que vai executar centenas de cenários prováveis baseado nos dados que eu coloquei verificados no backtest, tá certo? Fazendo uma previsão do que isso aqui pode me dar de resultado no futuro. E o mais interessante é que ela traz aqui para mim 3 cenários. O cenário mais provável, o pior cenário possível, que é essa linha vermelha aqui embaixo, ó. O cenário mais provável é essa mediana aqui azul, e o melhor cenário de todos, que é esse aqui verde. Eu vou desprezar o melhor cenário, não faz sentido a gente trabalhar com o melhor cenário, mas do ponto de vista de gestão de risco, faz sentido a gente trabalhar com o pior cenário, que é esse aqui, ó. E olha aqui, ó. Pior cenário projetado em centenas de testes probabilísticos é que isso aqui me traga um recuo de capital de 34,9% e uma sequência máxima de losses dentro dessa estratégia de 9. Então vocês lembram lá que na tela do backtest eu tive 7 no último ano, mas ele está dizendo que nos próximos 5 anos a probabilidade estatística baseada em centenas de amostragens é que é possível que eu tenha 9 como sequência máxima de losses e eu tenha um drawdown máximo de 34%. E ele mostra também que no cenário mais provável isso vai ficar em 22%, ou seja, vai sair dos 13 que eu tenho no cenário mais provável, vai chegar em 22,9 com uma máxima sequência negativa de 8 losses. Então, o que a gente está fazendo aqui na prática? A gente está usando a abordagem mais sofisticada do ponto de vista de estatística para validar a nossa estratégia operacional. Validar não apenas a capacidade de geração de lucro, de geração de resultado da estratégia operacional, mas também avaliar e validar os piores cenários de redução de capital, os piores cenários de sequência negativa de resultado. E com isso, fazer com que a nossa gestão de risco seja aderente, né, e funcione justamente para suportar esses piores cenários. Então isso te eleva a um nível extremamente profissional na atividade de trading, né? Porque eu acho o seguinte, se você está no mercado expondo o seu capital ao risco e você espera ter resultados consistentes, a única maneira de conseguir construir isso, conseguir construir essa consistência, é com uma abordagem profissional. Você não pode contar com o seu achismo, você não pode contar com a sorte, né? Você não pode continuar tendo uma postura amadora diante da atividade de trading esperando ter resultados profissionais, porque isso não vai acontecer. E é por isso que eu te convido a imediatamente adotar uma abordagem objetiva, porque a única forma de conseguir usar essas ferramentas, fazer backtest automatizado e usar a metodologia de Monte Carlo, é tendo uma abordagem objetiva. Então, se isso faz sentido para você, eu te convido a clicar aqui na link da nossa bio e entrar agora para o Arte do Trading, porque aqui
a gente trabalha dessa forma estritamente profissional e é por isso que a gente faz esse resultado.